O 13º livro da Bíblia é o livro de uma Crônicas. Este livro reconta muitos dos eventos já descritos em Samuel e Reis, mas com um foco diferente, concentrando-se na história do rei Davi e do seu filho Salomão, especialmente no que diz respeito ao culto religioso em Israel. Aqui está uma descrição dos principais personagens encontrados em uma Crônicas. 1. Davi. O personagem central de uma Crônicas é o rei Davi. O livro celebra suas conquistas militares, seu papel na planificação do Templo de Jerusalém e sua organização do culto no tabernáculo. Davi é retratado como um rei devoto, que busca orientação de Deus e é comprometido com as práticas de adoração a Deus. Seus esforços para preparar materiais e planos para a construção do templo, que seria concluída por seu filho Salomão, são destacados como um aspecto de sua dedicação à sua fé e seu povo. 2. Salomão. Salomão aparece no final de uma Crônicas quando Davi o unge como sucessor do trono. Embora a história do reinado de Salomão seja desenvolvida mais plenamente em 2 Crônicas, sua presença em uma Crônicas serve para garantir a continuidade do legado de Davi e mostrar a realização das promessas divinas através da construção do templo. 3. Os chefes das tribos. São mencionados os líderes das 12 tribos de Israel, cada um representando o protagonismo tribal na organização social e militar de Israel. Eles desempenham um papel importante nos eventos do reinado de Davi, assistindo na consolidação de seu reino e no estabelecimento de Jerusalém como a capital. 4. Os sacerdotes e levitas. Há uma ênfase particular nos levitas e sacerdotes em uma Crônicas. Muita atenção é dada à organização do culto, seus papéis no templo, e às funções litúrgicas que eles desempenham. Estes personagens são cruciais para a manutenção da adoração e tradições religiosas de Israel. 5. Os progenitores. O livro começa com longas genealogias, partindo de Adão e avançando através das gerações, estabelecendo as linhagens das tribos de Israel. Essas listas genealógicas têm como objetivo conectar as tribos contemporâneas com suas raízes históricas e sublinhar a continuidade do plano de Deus ao longo da história do povo de Israel. Em geral, uma Crônicas centra-se na história de Davi como padrão de liderança fiel e foca na importância da adoração e obediência a Deus. Os demais personagens, seja na genealogia, no governo, ou no culto, são geralmente apresentados em função de como eles se relacionam com o protagonismo e o legado de Davi. O 13º livro da Bíblia é o primeiro livro de Crônicas, que reconta a história de Israel do ponto de vista genealógico e cronológico, com ênfase na adoração ao Senhor e no templo. Aqui está um resumo em 50 frases. 1. Crônicas começa com listas extensas de genealogias desde Adão. 2. As linhagens traçam a descendência até o povo de Israel. 3. Dá destaque especial à tribo de Judá e à linhagem de Davi. 4. São mencionados os filhos de Jacó e suas famílias. 5. O livro se aprofunda nas famílias sacerdotais e levitas. 6. Os capítulos 1 a 9 servem como introdução e contexto histórico. 7. No capítulo 10, a narrativa histórica tem início com a morte de Saul. 8. A morte de Saul simboliza o fim de uma era conturbada. 9. Davi é estabelecido como rei legítimo de Israel. 10. O foco então muda para os feitos do rei Davi. 11. Davi unifica as tribos de Israel e centraliza o governo. 12. Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como centro religioso. 13. Crônicas destaca a piedade e as conquistas de Davi. 14. Os preparativos para a construção do templo são enfatizados. 15. Davi organiza a adoração no tabernáculo com música e cânticos. 16. São relatadas as conquistas militares de Davi e a expansão do seu reino. 17. O autor retoma a promessa divina da dinastia eterna a Davi. 18. Davi peça ao realizar o censo do povo, provocando uma praga. 19. A misericórdia de Deus é destacada quando a praga termina. 20. Davi reúne materiais e tesouros para a construção do templo. 21. Salomão é nomeado sucessor de Davi em seu leito de morte. 22. Davi morre após 40 anos do trono, deixando um legado profundo. 23. O papel de Davi na preparação do templo reflete sua dedicação a Deus. 24. Salomão ascende ao trono e recebe a tarefa de construir o templo. 25. A transição de poder enfatiza a continuidade da promessa a Davi.
26. As instruções de Davi a Salomão enfocam a obediência a Deus. 27. O reinado de Salomão é caracterizado por sabedoria e prosperidade. 28. Salomão constrói o templo, um ponto central em Crônicas. 29. O templo é descrito com detalhes gloriosos. 30. A adoração é centralizada no Templo de Jerusalém. 31. A dedicação do templo é acompanhada por sacrifícios abundantes e celebração. 32. Deus aparece a Salomão, reafirmando o pacto davídico. 33. Crônicas destaca a importância da adoração correta. 34. A sabedoria de Salomão é exemplificada no julgamento entre duas mães. 35. A riqueza e a fama de Salomão atraem visitantes, como a rainha de Sabá. 36. Apesar das realizações, a idolatria posterior de Salomão é repreendida. 37. O pecado de Salomão leva a advertências sobre a divisão do reino. 38. No entanto, seu arrependimento também é notado. 39. O livro enfatiza o papel dos reis em liderar o povo na adoração. 40. A história segue, estabelecendo o contexto para o segundo livro de Crônicas. 41. Os últimos capítulos refletem sobre o declínio espiritual. 42. A adoração no templo sofre devido ao afastamento de Deus. 43. O livro mantém uma visão otimista sobre a restauração. 44. Crônicas se encerra com uma ênfase na aliança davídica. 45. A genealogia e a história são usadas para ensinar e advertir. 46. A continuidade entre as gerações é sublinhada. 47. A importância de manter a fidelidade a Deus e a sua lei é central. 48. A ênfase é dada ao papel dos levitas e sacerdotes no culto. 49. Crônicas encoraja o retorno e a fidelidade à adoração estabelecida. 50. A narrativa prepara o terreno para a história subsequente do povo de Deus.